Muito bom dia, vamos lá começando essa quinta-feira então, trarei aqui no final alguns dados importantes mostrando como matematicamente a chance do governo fechar as contas no médio prazo ou já em 2024 é, para não dizer impossível, digamos 99,999 impossível. Vamos entender em detalhes como eu falo que no curto prazo a economia ela pode sim ter um respiro com crédito subsidiado, com injeção de capital, mas que no médio e no longo prazo, o nosso caminho, a gente precisa buscar alternativas. Caso contrário, sim passaremos por desvalorização de moeda, passaremos por mais período inflacionário, não digo hiperinflacionário, digo mais inflacionário, manutenção de taxas de juros mais altas, enfim, o Brasil de sempre, com eternos voos de galinha e com crescimento da dívida e do tamanho do Estado e como isso te afeta diretamente. Mas antes, vamos passar um pouquinho aqui, pontos importantes, principalmente, ou primeiramente começando pelas commodities, tá? Estoque de petróleo nos Estados Unidos caíram 10,5 milhões de barris na semana. A expectativa era que a queda fosse de 2 milhões de barris. Inclusive, já tem alguns relatórios mostrando que os Estados Unidos, com o governo do Joe Biden, acessou a sua reserva estratégica que está na mínima ou muito próximo das mínimas históricas para inundar o mercado com mais oferta e derrubar o preço do petróleo. Agora, as consequências realmente estão aí e os estoques estão extremamente baixos. No momento em que outros players importantes, como a Rússia, por exemplo, anunciou que vai diminuir a sua oferta, a produção de petróleo, em 300 mil barris no mês de setembro, quando já havia anunciado uma redução de 500 mil barris por dia no mês de agosto. Outro importante, o maior produtor do mundo, a Arábia Saudita, também vem reduzindo a cada mês por volta de 1 milhão de barris de petróleo por dia a sua oferta. Esses países, eles passam a ter vantagem quando o preço do petróleo está mais alto, uma vez que são grandes produtores e exportadores da commodity. E lembrando que um petróleo mais alto, ela afeta diretamente a inflação de diversos países do mundo, uma vez que é uma commodity cotada em dólar. Isso afeta a taxa de juros, taxa de câmbio e como nós devemos orientar ou olhar daqui para frente para podermos tomar decisões mais importantes com as nossas empresas, com os nossos caixas, com os nossos investimentos como um todo, uma vez que isso impacta as taxas de juros nos mais variados países, tá? Pois bem, nos Estados Unidos ontem saíram dados do PIB, a leitura inicial do PIB que subiu 2,1%. Mas o importante é que hoje temos dados do PCE, que é a leitura dos gastos do consumidor nos Estados Unidos. Ontem saiu a prévia desse PCE. Então, basicamente, veio uma alta de 2,5% e o núcleo do PCE, que é quando você pega os dados dessa inflação e retira os preços de alimentos e energia, veio 3,7%. O núcleo é importante de se observar porque ele é mais resiliente, mais difícil de trazer para baixo no cenário que a gente está vivendo. Ou seja, está mostrando que tirando alimentos e energia, que são componentes voláteis, a inflação ainda está disseminada pelo mercado americano, muito próximo ao dobro da meta, que é de 2% por lá, tá? E a China, ela anunciou que o PMI, ou seja, quando é acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é retração. Tem o PMI industrial, mostrando o setor da indústria, e o de serviços. O da indústria veio 49,7, abaixo de 50, ainda em retração, tá? E o de serviços veio 51, esperado como o mercado como um todo, tá? Então esperemos hoje os dados de PCE, da leitura oficial do PCE nos Estados Unidos, que deverá mexer com o mercado. Inclusive na zona do euro, a inflação continua assim, ainda bem longe da meta deles e, portanto, eles deverão manter a taxa de juros mais alta, uma política monetária mais restritiva, apesar do carro-chefe da Europa, a Alemanha, estar passando por uma recessão técnica, 2 trimestres de queda do PIB consecutivo. Inclusive, eles anunciaram um corte de impostos de 32 bilhões de euros para incentivar a economia. Inclusive, muitos especialistas e muitos bancos falando que esse corte é insuficiente para ativar a economia, a maior economia da Europa, que veio na última década tomando políticas erradas, se colocou na mão
dos russos diretamente na dependência de energia, com o tal do politicamente correto, que o mundo vai acabar em 10 anos e eles precisam mudar a matriz energética, veio a guerra e eles realmente ficaram na mão dos russos e viram o preço da energia explodir e contaminar como um todo o crescimento da economia alemã. Sim, temos que mudar ao longo do tempo a política energética, ok, mas que faça com tempo e de maneira gradativa e não uma imposição de cima a baixo num tempo curto de tempo, porque isso se traduz em inflação e muito mais empobrecimento, principalmente das classes mais baixas como um todo. Agora vamos falar um pouquinho de Brasil. Prestem atenção, porque é importante aqui alguns dados. Começando pelo déficit do governo central. O que é o governo central? As contas do Banco Central, Tesouro Nacional e da Previdência Social. Isso é o governo central. Nós tivemos um déficit de 35,9 bilhões de reais no mês de julho. A expectativa era 31,9 de déficit, veio 35,9. Portanto, bem pior do que o mercado esperava. O que é o déficit? Quando o governo gasta mais do que arrecada. Foi o segundo pior dado do mês de julho desde quando a série histórica foi criada aqui no Brasil. E novas falas, Simone Tebet, ministra do Planejamento, colocaram o mercado de cabelo em pé. Não sei porquê. Desde que foi anunciado esse arcabouço, é natural que a dívida vai continuar crescendo. Desde que esse governo foi eleito, é natural que o Estado vai continuar crescendo e que, portanto, a dívida continua sendo elevada. E isso é preocupante no médio prazo. No curto prazo, a gente pode ter uma falsa sensação de que está tudo bem, mas no médio prazo, não. O que ela falou? Que o orçamento de 2024 precisa de 168 bilhões de reais para terminar no 0 a 0, ou seja, que o governo não gaste mais do que arrecade, que o resultado primário do governo central fique no 0 a 0, como é a meta dentro do arcabouço fiscal. Eles precisam de 168 bi, o mercado estava esperando ali entre 120 e 130, 168. Da onde virá isso? De aumento de impostos. Mas olha só que interessante, saíram dados também em que a receita do governo nesse ano caiu 5,3%, enquanto as despesas do governo cresceram 8,7%. As despesas crescem quase 9% e as receitas caem 5,3%. Como vai fechar a conta, meu Deus do céu? Quem são aquelas pessoas que apoiaram isso? Que está claro que não estou falando de perfil ideológico, estou falando de uma economia que vai patinar no médio e no longo prazo por conta do endividamento e da intromissão do Estado, mantendo em nosso gargalo uma dificuldade de operar, uma dificuldade de manter dinheiro investido, manter um alto grau de investimento, uma vez que os impostos estão crescendo e isso estrangula não apenas as empresas, como também as pessoas físicas como um todo. Veja, a Simone Tebet falou que o orçamento é por volta de 5 trilhões de reais em 2024. Desses 5 trilhões de reais, 66 bilhões, ou seja, quase 1,5%, é discricionário. O que é isso? Dinheiro que pode ser gasto. O resto é carimbado. O orçamento ele já vem totalmente carimbado e o governo, ou seja, carimbado eu quero dizer, ele já tem destino esse dinheiro, não pode ser mexido. Ou seja, 98% do orçamento é carimbado. A gente só pode mexer em 66 bi em 2024, segundo dados da Simone Tebet, tá? Desses 66 bi, que é do orçamento geral, em 2024 só tem destinado 32 bi, ou seja, 48% das despesas discricionárias estão disponíveis para 2024. No orçamento de 5 tri, somente 32 bi está disponível em 2024 para despesas discricionárias. O resto é despesa carimbada e aumento de gasto público. Não tem como essa conta fechar. Principalmente agora, aumenta salário de servidores, né? Enfim, e eles buscam maneiras de fechar essa conta. Isso inevitavelmente trará uma desaceleração econômica no médio prazo. O projeto de lei orçamentária para o ano, ele prevê um aumento da receita de 2,4% e aumento de despesa de 1,7% no ano que vem. Claro que eles preveem. Essas previsões que o próprio governo traça,
estão claras que elas não são cumpridas. Inclusive, eles mesmos já começaram a falar de dentro do governo que eles terão que revisar a meta do ano que vem, porque eles não acreditam, nem eles acreditam, que o déficit será zerado. Haddad ainda está um tanto quanto resiliente em mudar de ideia e fala que não, que eles cumprirão a meta. Mas a discussão interna no governo já é clara e nítida de que eles não cumprirão essa meta e, portanto, terão que buscar novas receitas. Tá? E mais, lembremos que dentro do arcabouço fiscal, o governo pode gastar no ano seguinte até 70% do gasto da receita do governo, ou seja, ele teve uma receita X, ele pode gastar 70% dessa receita e ele não pode ultrapassar entre 0,6% e 2,5% do PIB, que é o máximo que eles podem gastar acima da inflação, ou seja, o gasto real crescerá inevitavelmente, com o mínimo 0,6%, com o máximo 2,5% acima da inflação. E o que eles estão prevendo, obviamente, é gastar muito próximo ao máximo, se não o máximo de 2,5%, se é que não estourem isso. Tá? Então veja que quanto maior a inflação para eles, mais eles podem gastar. E quanto mais o governo injeta dinheiro na economia, endivida o governo, mais a inflação, a expectativa de inflação cresce lá na frente. E quanto mais a inflação, mais eles corrigem as despesas do ano passado e, portanto, mais eles podem gastar no ano seguinte a seu bel prazer. Então, esse é um mecanismo viciado que a política brasileira entrou novamente, está extremamente claro e escancarado para a gente. Inclusive, a Tebet falou novamente, sem a aprovação das pautas do governo, eles não cumprirão a meta. É isso, nós pagaremos, porque eles derrubarem os seus gastos, claro que não. Eles estão lá em cima, no alto do pedestal, e nós aqui embaixo que temos que financiar todos os gastos e as benesses de uma burocracia brasileira extremamente gigantesca e ineficiente. E ainda tem a discussão entre Senado e Câmara, em que o Senado havia aprovado uma diminuição da contribuição previdenciária dos salários dos servidores nos municípios. Ou seja, municípios com habitantes até 142 mil pessoas, ele aprovou no Senado que essa contribuição previdenciária dos salários dos servidores caísse de 20% para 8%. E eles jogaram para a Câmara manter essa pauta dentro do PL, dentro do projeto de lei de desoneração de 17 setores até 2027. A Câmara falou, eu não vou alterar isso, vocês jogaram a responsabilidade para mim, portanto eles não fizeram não mantiveram isso e agora o projeto volta para o Senado, jogando a bomba para lá. Então a gente tem ainda mais essas. Eles estão desonerando, mantendo até 2027, 17 setores com desoneração de impostos, e aí, portanto, eles arrecadam menos e vão ter que arrecadar de outra ponta. Essa outra ponta, sempre alguém tem que pagar por isso. E esse alguém somos nós como um todo. Portanto, prepare-se para a alta de impostos, isso já está acontecendo, isso já é uma realidade. E o que eu tentei trazer aqui é desvincular ao máximo um perfil ideológico ABCD. É realmente olhar números e entendermos que na matemática essa conta não vai fechar e que no médio prazo sim teremos problemas econômicos sérios a resolver com relação a tudo isso. Tá bom? Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Voltamos ao longo do dia.